Então, pessoal, continuando. Então, a gente falou, logicamente, da revolta da vacina, que é um marco muito importante, que teve, logicamente, início em 1904, tá? Então, começou ali dia 13, tá? De novembro. Então, aconteceu ali dia 13 do 11, tá? De 1904, a revolta da vacina. E acabou, logicamente, dia 16 do 11 de 1904, tá? Agora a gente vai ter outro pulo e marco na história, que é 1917, porque Oswaldo Cruz ele sai, tá, da direção do instituto, e quem assume logicamente são o Carlos Chagas, que assume a direção, e Oswaldo Cruz ele sai logicamente para fazer outro serviço. Em 1918 teve logicamente a criação de serviço, tá, de profilaxia da malária, porque naquela época a gente estava sofrendo logicamente com a peste negra, a gente estava sofrendo logicamente com a febre amarela, com malária, varíola, né? Então a gente estava sofrendo com muitas doenças. Então ele criou um serviço de profilaxia, tá? Que fala logicamente da malária, que é logicamente medicamento. Aqui tem outro decreto que é muito importante todo mundo saber. Então, assim, a primeira medicação fornecida pelo Estado tem logicamente o decreto, tá, de 1300, tá, 0, dia 1º de 5 de 1918. Então foi assinado esse decreto, tá, que o Estado ele precisava fornecer medicamento, tá, medicamento de quê? De malária, tá, e fora outras medicações. Então por isso que é um marco na nossa história. Aí vem 1920. Pessoal, isso cai muito em concurso público. 1920 foi a criação da lei, tá, Eloy Chaves. Eloy Chaves cai muito em concurso público, muito, tá? Que é o primeiro modelo da Previdência Social, que se chama Caixa de Pensões, tá? Que é muito importante, tá? Aqui a gente tem outro marco, que é logicamente 1930, que é logicamente o CAPS. O CAPS era o que? É a aposentadoria, pensões, e eu tinha logicamente o INAPS também. O que acontece isso, tá? Se você tinha direito, logicamente, se você trabalhava com carteira assinada nessa época aqui, ó, tá vendo, ó, IAPS, tá vendo, ó, IAPS, e logicamente o CAPS, tá vendo? Se você trabalhasse logicamente carteira registrada, você tinha direito à saúde. Se você não trabalhasse em carteira registrada, você não tinha direito à saúde, tá? Isso foi logicamente no Brasil até 1940, tá? Que todo mundo começou a perceber que isso estava tudo errado, tá? Então estava logicamente tendo a medicina, tá, que era de previdência, tá, e a gente tinha a saúde pública, mas você não conseguia nem manter a saúde pública e nem logicamente a previdência, que logicamente que era do INSS. O que aconteceu nessa época, tá? Teve uma criação do ministro, tá, do ministério, tá, dos ministros, tá, da saúde. Então esse ministro da saúde criou um ministério, tá, que eles começaram a ter uma criação do Instituto Nacional de Previdência Social, tá, que a partir dali, tá, para que todos os trabalhadores tivessem direito à saúde, tá, mas mesmo assim nem todos tinham direito à saúde. Em 1974 a 1979 foi criada pensões populares, tá, que logicamente que dava direito a pessoas ter um dinheiro e um lugar popular para morar, tá? Então começou ali. E ali a gente tem logicamente 1923, como eu falei, que é um marco na nossa história, que é Eloy Chaves. Guardem bem essa data, que é dia 24 de janeiro de 1923, tá? Deu início, logicamente, à Previdência Social, tá? 1920 a 1930 teve a crise, logicamente, da cafeira, tá? E logicamente migrando, muitas pessoas estavam migrando, tá? Tava acontecendo a migração urbana, tá? Que era o acontecimento da favela. Então a favela aqui no Brasil se deu início de 1930, porque teve a crise
da cafeeira, né? Teve essa crise, então muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas se mataram, muitos fazendeiros se mataram naquela época. E você não tinha onde morar, onde você ia morar, né? Eles começaram a fazer a migração urbana, que era a favela. Em 1930 teve logicamente uma revolução aqui no Brasil, que foi quando Getúlio Vargas assumiu a presidência, tá? Aqui no nosso país. Por que eu estou falando muito dessa lei que chamava Eloy Chaves? Porque foi ela que deu direito à aposentadoria. Ela é a primeira lei. Ninguém aqui no Brasil nunca tinha discutido sobre, logicamente, a aposentadoria, tá? Que foi, logicamente, dia 24 de janeiro de 1923. Então, a lei Eloy Chaves, ela tem 87 anos, tá? Que, logicamente, dá direito à previdência, que hoje é o INSS.